Você já imaginou um país tomando uma das regiões mais secas do planeta, transformando tudo em vida, comida e riqueza? Enquanto a gente aqui no Brasil vê pessoas sem água no Nordeste, desperdiçando rios, chuva e o maior aquífero do mundo, do outro lado do oceano, o Egito, sim, o Egito, do deserto e das pirâmides, está fazendo o impossível. No meio de um deserto escaldante, onde nada deveria crescer, círculos verdes gigantes surgem como oásis artificiais. Estradas novas, canais enormes, tecnologia de irrigação avançada. E até uma cidade inteira nascendo do nada. E sabe o que é mais curioso? Eles fazem isso com quase nenhuma água. Já nós, com 12% da água doce do planeta, seguimos vendo crianças esperando o caminhão-pipa e milhões de brasileiros ouvindo que não tem solução. Mas se o Egito consegue criar vida em pleno deserto, por que o Brasil, tão rico em recursos, ainda aceita a seca? Será que falta tecnologia ou falta coragem para grandes ideias? Hoje você vai descobrir como um país pobre em água está vencendo o impossível, porque isso deveria fazer o Brasil acordar agora. O Egito, um lugar onde o sol não perdoa, onde a areia domina até onde os olhos alcançam, onde a vida, por milhares de anos, dependeu de um único rio. Mas agora algo está mudando. No meio de um deserto que deveria ser vazio, círculos verdes imensos aparecem como portais para outra realidade. Expansões agrícolas gigantescas, canais cruzando a aridez e máquinas trabalhando dia e noite, como se o tempo fosse inimigo. O novo delta do Egito não é apenas um projeto, é uma batalha pela sobrevivência de um país inteiro. Eles têm menos de 4% de terras férteis e mais de 116 milhões de pessoas para alimentar, e quase nenhuma água disponível, além do Nilo e de aquíferos profundos. Mesmo assim, decidiram desafiar o impossível, furar a terra, puxar água do subterrâneo, tomar o deserto e criar vida onde ela nunca existiu. Enquanto isso, o Brasil, o país da Amazônia, dos grandes rios, da chuva abundante e do maior reservatório subterrâneo do mundo, ainda vê pessoas caminhando quilômetros atrás de um balde d'água. Porque um país sem recursos naturais está avançando tanto e nós, com tantos, permanecemos estacionados? Será que o Egito está nos mostrando que não existem desculpas, apenas prioridades? Porque se eles conseguem transformar poeira em comida, o que isso revela sobre o futuro do Brasil? O que está por trás desse milagre, em pleno deserto? A resposta pode surpreender muita gente. O Egito não está apenas irrigando pequenas áreas, eles estão redesenhando o mapa do país. O projeto Novo Delta tem como objetivo gigantesco criar uma nova região fértil do tamanho de um pequeno país, onde antes só havia poeira. São mais de 1 milhão de hectares transformados, com agricultura de alta tecnologia, tratores autônomos, drones, sensores que medem cada gota d'água. E a irrigação não é com água sobrando, é com água retirada das profundezas do deserto, e reutilização de águas residuais tratadas, em uma das maiores estações de tratamento do planeta. Eles não esperam o clima melhorar, eles recriaram o clima. E não é só agricultura, cidades novas estão surgindo por ali, indústrias também, estradas conectando o deserto ao coração do país. É um projeto nacional e ousado. Porque não é barato, não é fácil, não é seguro, mas o Egito sabe de uma verdade: quem controla a comida controla o futuro. E aqui no Brasil, mesmo com terras férteis sobrando, regiões inteiras ainda dependem de chuvas imprevisíveis. Seguimos esperando por políticas que nunca vêm e por obras que sempre atrasam. E enquanto o Egito garante sobrevivência, nós discutimos se vale a pena investir na infraestrutura hídrica, como se a seca fosse uma fase e não um problema estrutural. O Egito escolheu agir agora, porque sabe que a fome não espera. E nós, vamos esperar o quê? Se eles podem transformar a areia em abundância, o que falta para o Brasil irrigar esperança onde ela ainda não brotou?
Será que o Brasil seria capaz de uma obra tão grandiosa? Ou nossa maior seca ainda é a falta de visão? O Brasil, o país da abundância, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, dos rios gigantescos, de uma chuva que parece infinita. Mas quando olhamos para o Nordeste, a realidade muda completamente. A seca não é apenas um fenômeno natural, é uma questão histórica. É o retrato da falta de infraestrutura e da demora em transformar recursos em soluções reais. Porque não é a falta de água que mais machuca, é a falta de acesso. Enquanto o Egito recicla tudo o que pode, faz túneis, canais de engenharia de alto nível, o Brasil ainda tem cidades que dependem de caminhão-pipa, sim, em pleno século XXI. Isso dói. Temos o Rio São Francisco, que foi chamado de Rio da Integração Nacional, mas que ainda não chega em todas as casas e plantações que precisam dele. Temos o aquífero Guarani, um oceano invisível de água potável no subsolo brasileiro, praticamente intocado. Temos o que o Egito mais sonha em ter, água em abundância. Mas lá a falta virou motivação, aqui a abundância virou acomodação. O Egito está lutando para criar o futuro, e o Brasil continua lutando para resolver o passado. E a pergunta que fica é: por que o país mais rico em água da Terra ainda convive com sede? O que realmente impede o Brasil de fazer o que o Egito está fazendo? Nós temos água, temos terra férteis, temos tecnologia, mas esbarramos em algo muito mais difícil de vencer do que o deserto. Burocracia, projetos que deveriam durar meses, levam décadas. Política curta, cada governo quer sua marca, quase nunca continua o que o anterior começou. Falta de visão estratégica, não se planeja o futuro, se apaga o incêndio do presente. Corrupção e má gestão, obras que custam o triplo, que param no meio, que nunca chegam a quem mais precisa. Enquanto o Egito transforma a poeira em oportunidade, o Brasil assiste sua riqueza escorrendo pelo ralo da ineficiência. E o pior, muitos ainda acreditam que o problema é o clima, quando na verdade, o maior deserto do Brasil não está no Nordeste. Está nas decisões que nunca são tomadas. O Egito escolheu lutar pelo impossível. O Brasil, por muitas vezes, escolheu se acostumar com o quase. Mas e se isso mudasse? E se finalmente o país da água resolvesse usar sua força? E o Egito olhou para o deserto e viu o futuro. Eles não aceitaram a fome, não esperaram as chuvas, decidiram criar a abundância, mesmo onde a vida parecia impossível. E hoje, enquanto cidades florescem sobre a areia quente, o país escolhe mais do que alimentos, escolhe independência e dignidade. Do outro lado do mundo, o Brasil observa, um país que tem rios gigantes, que guarda o maior aquífero subterrâneo do planeta, que vive cercado pela maior floresta tropical da Terra, ainda sofre com a seca. Não por falta de água, mas por falta de decisão. O Egito nos prova uma verdade que incomoda. Recursos não definem o destino de uma nação. O que define é a coragem de usá-los. Então eu deixo uma pergunta. Se o Egito pode criar vida em pleno deserto, por que o Brasil ainda permite que tanta gente viva sem água? Será que está faltando tecnologia? Ou está faltando vontade política? Está faltando gestão? Ou está faltando pressão do povo para mudar essa história? Porque no final, nenhum país deveria depender da sorte da chuva para garantir o que é essencial: a vida. Comente aqui embaixo o que você acha que falta para o Brasil transformar a seca em esperança. Política, coragem, projetos, gestão? Quero saber sua opinião.